Ela entrou no escritório com um sorriso tímido e uma pasta nas mãos, achando que aquele seria o primeiro dia do resto da sua vida. Era o estágio que ela havia sonhado por anos, uma chance de finalmente crescer, aprender, se sustentar, mudar a própria história. Mas bastou atravessar a porta para perceber que alguns olhares não queriam que ela estivesse ali. A chefia olhou sua pele, seu cabelo, sua origem simples, e antes mesmo de conhecer seu trabalho já tinha decidido: você não merece esse emprego. E não demorou para que aquilo deixasse de ser apenas um pensamento e se tornasse sabotagem. Mudavam prazo sem avisar, escondiam documentos, falavam baixo quando ela se aproximava, só para depois dizer que ela não estava prestando atenção. Reclamavam do que ela fazia, mesmo quando ela fazia exatamente como foi pedido. E sempre com aquele tom que não precisava dizer abertamente a palavra preconceito, porque ela sentia na pele, no ar, na ponta dos dedos. Mas mesmo assim, ela voltava todo dia. Voltava porque sabia do que era capaz. Voltava porque estava acostumada a ser subestimada, mas nunca estava disposta a aceitar isso como destino. Voltava porque, lá no fundo, carregava um segredo que ninguém ali imaginava. Um segredo que mudaria completamente a dinâmica daquele lugar. Um dia, depois de mais uma humilhação pública, ela percebeu que não dava mais para ficar calada. Eles queriam enterrá-la, mas esqueceram que sementes só crescem quando são enterradas. E quando ela finalmente revelou quem realmente era e de onde realmente vinha, ninguém conseguiu continuar olhando para ela da mesma forma. Ali, naquele escritório onde foi tratada como invisível, ela se tornou impossível de ignorar. Antes de eu continuar essa história, me conta, de qual cidade você está assistindo isso? E se você gosta de histórias que fazem pensar, sentir e enxergar o mundo com outros olhos, se inscreva no canal, porque isso ajuda demais a continuar trazendo roteiros fortes como este. O estágio era para ser uma conquista, mas desde o primeiro dia ela percebeu que algo estava errado. A chefia observava cada movimento seu com uma mistura de desconfiança e desprezo, como se sua simples presença ofendesse o ambiente. Ela tentou sorrir, se apresentar, mostrar disposição para aprender, mas recebeu apenas olhares frios e cochichos abafados. Era como se já tivessem decidido quem ela era, sem sequer ouvi-la. A sala inteira parecia funcionar contra ela. A impressão era de que seu erro favorito ainda nem tinha acontecido, mas já era esperado por todos. Funcionários desviavam o olhar quando ela passava, como se sua cor ou sua origem carregassem algum tipo de ameaça. Era sutil, mas constante. Uma piada velada aqui, um comentário atravessado ali. Você já passou por um ambiente assim, onde o julgamento chega antes da oportunidade? Ela tentava ignorar, mas a chefia fazia questão de tornar tudo explícito. Cuidado com ela, viu? Não sei se aguenta o ritmo, diziam como se fosse uma criança. Deixavam tarefas mal explicadas, depois reclamavam do resultado. Entregavam prazos absurdos, depois questionavam sua competência. Nada ali era coincidência, era sabotagem, pura e simples. E o mais doloroso, tudo mascarado atrás de sorrisos falsos. Mesmo assim, ela seguia firme. A cada provocação, respirava fundo e lembrava de onde tinha vindo, de tudo que superou para chegar até ali. Não iria ceder tão fácil. A chefia podia achar que ela não merecia aquele emprego, mas ela sabia que tinha lutado muito mais que qualquer um naquele escritório. Era isso que a mantinha de pé, apesar da pressão crescente. O clima piorou quando perceberam que, apesar da perseguição, ela continuava entregando bons resultados. Isso pareceu irritar ainda mais quem estava acima dela. A chefia queria falhas, não acertos. E ali, naquele momento, ela começou a perceber que talvez o problema não fosse sua capacidade, mas sim algo muito mais profundo, algo que logo viria à tona. Os comentários começaram a ficar mais diretos. Certas pessoas só conseguem estágio por cota, disse a chefia, autossuficiente para ela ouvir. A frase caiu como uma pedra no peito. Era claro, não era sobre seu desempenho, era sobre preconceito puro. Ela respirou fundo, segurou as lágrimas e continuou trabalhando, mas aquela frase ecoava na cabeça como uma ferida aberta. Em reuniões, interrompiam suas falas. Quando apresentava ideias, riam discretamente, apenas para depois usarem as mesmas sugestões, dando créditos a outros. A cada apropriação, ela ficava em silêncio, acumulando uma dor que não sabia onde guardar. Já passou por isso.
A sensação de ser invisível até o momento em que se torna conveniente para alguém, ela conhecia bem. A chefia começou a exagerar na perseguição. Revisava 3 vezes relatórios que aceitava sem questionar de outros funcionários. Mandava ela refazer tarefas perfeitas apenas para testar sua paciência. E, ainda assim, ela se mantinha firme. Havia algo dentro dela, algo que ninguém ali conhecia, que a impedia de desistir. Mas quanto mais ela resistia, mais queriam derrubá-la. O ápice veio quando o chefe direto a chamou na sala e disse, com todas as letras, você não merece esse emprego. Não pertence a esse lugar. Ele disse isso com uma calma cruel, como se estivesse anunciando um fato da natureza. Ela não respondeu. Apenas olhou nos olhos dele, enxergando não autoridade, mas medo. Sim, medo. Medo do talento dela. Medo da força dela. E foi justamente naquele olhar silencioso que algo dentro dela mudou. Ela percebeu que não seria a perseguição que a derrubaria, mas talvez fosse o momento de mostrar quem ela realmente era. E o escritório inteiro não fazia ideia do tamanho da verdade que estava prestes a vir à tona. Nos dias seguintes, a estagiária percebeu que a hostilidade não vinha apenas da chefia. Alguns colegas, influenciados pelo discurso preconceituoso, passaram a tratá-la com desdém. Conversas eram interrompidas quando ela chegava, documentos sumiam de sua mesa e informações importantes deixavam de ser repassadas. Era como se estivessem preparando terreno para justificar uma futura demissão. Você já presenciou esse tipo de ambiente tóxico? A chefia intensificou o cerco. Colocou a estagiária em um projeto extremamente complexo, mas sem lhe fornecer acesso aos arquivos necessários. Depois, cobrou resultados como se tudo estivesse disponível. A intenção era clara, fazê-la tropeçar. Porém, em vez de fraquejar, ela decidiu observar cada detalhe, cada movimento suspeito, aguardando o momento certo para agir. O que você faria nessa situação? Em uma tarde silenciosa, enquanto revisava relatórios atrasados, a estagiária ouviu risadas abafadas na sala ao lado. A chefia comentava que alguns lugares não são feitos para certas pessoas e que meritocracia separa os fracos dos capazes. Aquilo atravessou seu peito como uma lâmina fria, mas também acendeu algo dentro dela, uma determinação feroz de não aceitar aquela narrativa. Já sentiram que alguém queria apagar sua competência? Foi então que ela recebeu uma mensagem anônima. Um arquivo contendo provas de que a chefia manipulava avaliações, inventava falhas até alterava registros internos. O material era detalhado demais para ser coincidência. Parecia vir de alguém dentro da própria empresa, alguém que não concordava com o que estava acontecendo. A estagiária percebeu que não estava tão sozinha quanto imaginava. Você confiaria nesse tipo de ajuda misteriosa? Com esses novos dados, ela começou a montar um dossiê enquanto fingia não saber de nada. A empresa inteira acreditava que ela iria desmoronar a qualquer momento, mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. A verdade que ela carregava começava a adquirir um peso capaz de virar o jogo. E foi justamente quando parecia pronta para reagir que algo inesperado aconteceu, mudando todo o rumo da história. No início daquela manhã, a estagiária foi chamada à sala da diretoria. O clima estava pesado e o olhar da chefia era quase triunfante, como quem espera assistir alguém sendo humilhado. Sobre a mesa, um relatório repleto de erros atribuídos a ela, erros que não existiam. A intenção era clara, empurrá-la para fora da empresa antes que ela pudesse se defender. Você já viu alguém ser acusado injustamente assim? A estagiária respirou fundo, observando cada detalhe. O documento tinha dados adulterados e datas que não batiam. A chefia exigiu que ela assinasse a admissão de culpa, mas ela permaneceu firme, silenciosa, quase serena. Era como se estivesse esperando por esse momento. A atitude irritou ainda mais quem desejava vê-la cair. Você concorda que o silêncio às vezes fala mais alto que uma briga. Antes que pudessem pressioná-la novamente, a porta se abriu. Era o responsável direto pela auditoria interna, segurando um envelope lacrado. A sala ficou em choque. Ele pediu para que todos se sentassem e começou a explicar que denúncias haviam chegado de forma anônima. Denúncias envolvendo manipulação, abuso de autoridade e práticas racistas veladas por parte da chefia. O ambiente ficou gelado. O que você sentiria nesse momento? A chefia tentou interromper,
dizendo que tudo não passava de uma confusão. Mas o auditor prosseguiu, revelando o dossiê completo. Provas, gravações, alterações indevidas de relatórios. Cada item coincidia exatamente com o que a estagiária havia descoberto. De repente, a narrativa arrogante desmontou, e o poder que antes parecia inabalável se transformou em puro medo. Você acha que justiça sempre chega na hora certa, mas o choque maior ainda estava por vir. O auditor pediu que a estagiária entregasse sua identificação profissional, não para demiti-la, e sim porque algo precisava ser revelado. A chefia, confusa, ainda tentava entender o que estava acontecendo, até que o auditor abriu o envelope e anunciou um detalhe que ninguém imaginava, um detalhe capaz de redefinir tudo naquela sala. O auditor respirou fundo antes de revelar o conteúdo do envelope. Dentro havia um crachá dourado, diferente de qualquer outro da empresa. Era a identificação de uma nova diretora associada, contratada diretamente pela presidência internacional. O nome ali estampado era dela, a mesma estagiária que até ontem era humilhada e diminuída. A sala ficou muda. Como você reagiria vendo alguém subestimado virar autoridade? A chefia tentou protestar, alegando que aquilo só podia ser uma brincadeira. Mas o auditor explicou que a jovem havia passado meses participando de um programa secreto de avaliação, algo que a empresa fazia para identificar talentos e testar a cultura interna. E o que ela encontrou ali? Sabotagem, manipulação, racismo. Seria agora parte de um relatório continental. Você acha que esse tipo de teste deveria ser mais comum? A estagiária, agora revelada como diretora, finalmente falou. Disse que sempre desconfiou do ambiente hostil, mas preferiu observar antes de agir. Disse também que viu funcionárias sendo tratadas como inferiores, estagiários sendo explorados, pessoas negras enfrentando um preconceito silencioso, mas constante, e que aquilo não seria mais tolerado. Você já testemunhou injustiças assim no trabalho? A chefia, agora encolhida, tentou justificar os ataques dizendo que era só pressão de rotina. Mas o auditor apresentou as consequências: afastamento imediato, investigação formal e possibilidade de demissão por justa causa. A ex-estagiária olhou nos olhos daqueles que a insultaram e afirmou que as portas da empresa só permaneceriam abertas para quem soubesse respeitar o outro. Forte, não é? Ao sair da sala, os funcionários aguardavam ansiosos. Quando souberam quem ela realmente era, alguns se emocionaram. Outros se envergonharam de não ter defendido alguém tão injustiçada. A nova diretora anunciou mudanças profundas para garantir igualdade e dignidade. E no fim, provou que talento não precisa gritar para ser visto, ele apenas precisa de coragem para permanecer firme. O que você achou dessa reviravolta? Quer mais histórias assim? Deixe seu comentário e inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum relato como esse.